que eu criei foi pra você.
você viver. E um dia contemplando o que eu construí, eu planejei fazer você feliz. Mesmo assim, o que aconteceu? Você não me conhece ou se esqueceu. E agora então lhe vejo tão longe de mim, mas sei que vou fazer você feliz. Eu não mudei, ainda sou o mesmo. Meus braços ainda estão abertos, minhas mãos estão feridas. Eu não mudei, ainda sou o mesmo, tão cheio de amor. Volte pra mim, porque eu não mudei.
Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, mesmo à distância, mas unidos num propósito, que é estudar a palavra de Deus. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. E antes de abrir a nossa Bíblia, eu quero convidar você a cantar um hino junto, para que nós possamos preparar o nosso coração, a nossa mente, para o estudo dessa noite. Vamos juntos cantar o hino Falar com Deus. Amém. Deus seja louvado. Curva sua fronte, vamos falar com Deus em oração. Querido Deus, amado Pai Celestial, obrigado, Senhor, porque mesmo à distância nos unimos em um propósito, que é adorar o Senhor em espírito e verdade. Queremos suplicar, ó Pai, que fale aos nossos corações nessa noite, que ao abrir a Tua palavra para estudar um tema tão importante, que o Senhor seja o nosso professor. Instrua-nos, ó Pai, no caminho verdadeiro e nos capacita a viver essa verdade, pois nós te rogamos agradecidos em nome de Jesus.
Amém. Muito bem. Estou muito feliz por estar aqui mais uma vez com vocês para estudar um tema muito importante: o selo de Deus e a marca da besta. Nós estamos vivendo numa época onde as pessoas estão muito preocupadas. O que realmente é o selo de Deus? O que é a marca da besta? Para ser sincero, as pessoas estão mais preocupadas com a marca da besta do que com o selo de Deus. Mas hoje nós vamos, através da palavra de Deus, entender por que um grupo de pessoas guarda o sábado e tem um grupo de pessoas que guarda o domingo. Qual é o motivo disso? Será que estão ambos obedecendo a Bíblia ou obedecendo tradições humanas? Através da palavra de Deus, nessa noite, estudaremos esse tema muito importante. Mas antes, eu quero compartilhar com vocês um pedido de oração. Ontem eu estive aqui na cidade vizinha da qual nós estamos em Regente Feijó, estado de São Paulo, aqui interior de São Paulo, próximo de Presidente Prudente. E ontem eu fui convidado para fazer um estudo bíblico sobre as 3 mensagens angélicas, ali em Presidente Prudente, na Vila Marcondes. E depois ali do término do estudo, um senhor, ele veio falar comigo, pedindo orientação para um tratamento natural. E ali então eu descobri que ele fez alguns exames e ele está com um tumor maligno no estômago. O nome dele é Joel. E pediu para que a gente orasse por ele, nós estamos orando, e eu quero pedir para você também que está assistindo, que você nos ajude em oração em prol do irmão Joel. O homem ali que você conversando com ele, aparentemente não acredita que ele está com um tumor maligno no estômago. Mas todo diagnóstico comprovou que sim. Mas nós temos um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus que cura. Então eu quero pedir para você nesse momento que vamos orar pelo irmão Joel, para que Deus faça uma obra, um milagre ali na vida dele. Eu tenho certeza que Deus fará o melhor. Que nós possamos, em oração ali, lembrar do irmão Joel. Amém? Muito bem. A palavra de Deus, ela nos ensina o necessário, o suficiente para a nossa salvação. Mas o inimigo, ele tenta de todo meio atrapalhar a nossa compreensão da palavra de Deus. De toda forma, ele vai fazer algo para que venha nos tirar do caminho do Senhor. E durante todas as segundas-feiras, nós estamos estudando um tema da Bíblia, nos mostrando o que Deus realmente quer de nós. A semana passada, estudamos sobre leis na Bíblia, e nós entendemos que a lei moral continua valendo. E o que me impressiona é que muitos falam assim que a lei foi abolida. Mas se nós prestar bastante atenção, não é toda lei que para eles foi abolida, apenas um ponto. E esse ponto ali que para muitos dizem que foi abolido é o sábado. Dizem que no Novo Testamento, os apóstolos não guardavam o sábado. Que depois da morte e ressurreição de Cristo, os cristãos da igreja primitiva ali guardavam o domingo. Será que isso é verdade? Será que na Bíblia existe a palavra domingo? Será que pelo menos na Bíblia diz assim que no primeiro dia da semana eles descansaram? Então nós vamos estudar um pouquinho, alguns versos aqui do Novo Testamento, falando qual é o dia que Deus deixou para nós descansarmos no Novo Testamento. E aí então depois nós vamos para o livro de Apocalipse, compreender um pouquinho mais sobre o selo de Deus e a marca da besta. Eu convido você agora a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 4, verso 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas, capítulo 4, o verso 16. Lucas, ele escreveu o seu livro por volta do ano 60 depois de Cristo. Ou seja, já tinha aproximadamente 28 a 29 anos que Cristo tinha sido crucificado, ressuscitado e subido ao céu. Já fazia aproximadamente 29 anos que tudo isso tinha acontecido. E Lucas, então, escreve o seu evangelho, segundo tudo aquilo que ele ouviu do apóstolo Pedro, apóstolo de Paulo e assim por diante. Ele pesquisava, ele buscava conteúdo ali, histórias ali sobre o que Cristo tinha feito, ali ele ouvia as pregações e ele ia relatando tudinho. Ele escreveu o Evangelho de Lucas, ok? E isso por volta do ano 60. E olha só o que ele fala no capítulo 4, verso 16. Ele diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler.
Aqui Lucas está falando de Jesus. Qual que era o costume de Jesus? E o costume de Jesus no dia de sábado era ir na sinagoga. E ali ele ia adorar a Deus na sinagoga. Jesus, ele 100% homem. Ele deixou a sua divindade, ele era 100% dependente de Deus. E no dia de sábado, segundo o costume dele, ele ia na sinagoga para adorar. Olha só que interessante. E Lucas relata isso mais de 20 anos depois da morte de Cristo, que Jesus fazia isso. E no verso 31, diz assim: e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. São textos que eu quero que você grava, que você marque aí, para que você possa entender que no Novo Testamento existem vários versos ensinando que o sábado é o dia de repouso, é o dia de descanso. Vamos aqui em Lucas mesmo, capítulo 23, o verso 56. Lucas 23, 56. A palavra de Deus diz assim: então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Olha só que interessante. Lucas, ele descrevendo aqui a cena das mulheres que foram até o sepulcro, aonde foram colocado o corpo de Jesus, e aí elas se retiram. E no sábado elas descansam segundo o mandamento. Já fazia mais de 29 anos que Cristo tinha sido crucificado quando Lucas escreve esse texto. E aqui ele não fala conforme o mandamento que tinha sido dado no passado, não, ele fala conforme o mandamento, deixando claro que esse mandamento continuava valendo, que o sábado ainda continuava sendo dia de descanso, que os cristãos continuavam guardando esse dia. Mas aí algumas pessoas podem dizer: não, mas no livro de Atos, nós vemos ali que lá não tem nenhuma passagem dizendo que os apóstolos descansavam no sábado. Será mesmo? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, o verso 14. Diz assim: mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo no sábado à sinagoga, assentaram-se. Olha só que interessante. Aqui está dizendo de uns personagens que foram para uma cidade e ali no sábado assentaram-se na sinagoga. Era o costume deles. E quem que eram esses personagens? Se você vai ver, Paulo e seus companheiros. E aqui no verso 42 do mesmo livro, capítulo 13, verso 42 de Atos, diz assim: ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falasse essas mesmas coisas. E quando eu vou aqui para o capítulo 16, o verso 13 de Atos, aqui me chama muita atenção esse texto, por quê? Porque diz assim, que no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentamo-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Aqui Paulo está falando que ele estava procurando um lugar, e ele viu que perto do rio ali era um lugar próprio, apropriado para oração. Por que Paulo estava procurando um lugar para oração no sábado? Porque ali naquele local provavelmente não tinha uma sinagoga, não tinha uma colônia judaica para formar uma sinagoga. Para você ter ideia, tinha que ter pelo menos 10 homens numa cidade para que ali fosse colocada uma sinagoga. Então provavelmente não tinha essa quantidade de judeus ali. Então Paulo, no dia de sábado, ele procura um lugar para adorar a Deus. E ali então ele vai para próximo do rio. E ali ele encontra algumas mulheres onde ele prega. E ali tinha uma mulher Lídia, uma gentia, temente a Deus. E naquele dia de sábado, essa mulher se converteu através da pregação de Paulo. Mas olha só, mais textos aqui no livro de Atos. O capítulo 18, o verso 3, diz assim: e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles. E ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Aqui está falando de Paulo. Novamente, Paulo era fazedor de tendas. E agora, ele e mais um casal, durante a semana, os 6 dias da semana, eles tinham o seu ofício, o seu trabalho secular. Mas no sábado, ele deixava os seus afazeres seculares e ia para a sinagoga. Ali para persuadir tanto judeus como grego. Então Paulo tinha por costume também descansar no sábado. Todos os cristãos
Eles tinham por costume descansar do sábado. Mas então por que muitos hoje guardam o domingo e não o sábado? O que aconteceu? Veja bem, 3 séculos a igreja primitiva foi brutalmente perseguida pelos romanos. Quando foi no ano 313, o imperador Constantino, ele tem uma ideia na sua mente, né? Porque ele percebia que quanto mais perseguia os cristãos, mais multiplicava o número de cristãos, mais os cristãos cresciam. Então ele resolveu o quê? Se converter. E ele se converte ao cristianismo. Ele cria um decreto que os cristãos não deveriam mais ser perseguidos. E ali então ele se convertendo, batizando na igreja cristã, ele agora faz o seguinte: ele coloca algumas orientações, e uma dessas orientações era essa: se alguém aceitasse Jesus como Salvador, ganharia alguns presentes, uma capa, um saquinho com moedas. E ali então muitas pessoas começaram a vir para a igreja cristã, mas não convertidas, mas não entregando a sua vida a Jesus. Elas estavam indo por interesse. E aqui era um projeto de Constantino. Sabe por quê? Porque no ano de 321, mais especificamente 7 de março do ano 321, Constantino ele coloca um decreto agora, que todo mundo deveria descansar o domingo. Por que Constantino agora coloca o decreto do descanso do domingo? Ele era um imperador romano, um imperador pagão, e era costume dos pagãos adorar o sol no primeiro dia da semana. E a palavra domingo, em latim dominis, quer dizer dia do Senhor, mas para eles esse Senhor era o sol. Mas se você for buscar o significado da palavra domingo em outra língua, inglês, castelhano, alemão, russo e assim por diante, você vai perceber que a palavra domingo quer dizer dia do sol. Dia do sol. Então, por que então Constantino colocou isso? Porque ele queria que todos os cristãos agora adorassem o sol, assim como ele adorava o sol. E aí então agora vai passando um período, a igreja ela começa a ficar cada vez mais afastada dos mandamentos de Deus. E um líder agora religioso, ele cresce cada vez mais, cumprindo a profecia de Daniel 7, ali, e ali então ele cresce. E quando foi no ano 538, esse líder religioso, ele consegue tanto o poder eclesiástico como político. E agora ele começa a mudar mais os tempos e a lei. A lei de Deus começou a ser mudada. A igreja agora começou a ter mais autoridade do que a palavra de Deus. Então, se os cristãos não obedecessem, a igreja eram perseguidos. Aqueles cristãos que queriam ficar com assim diz o Senhor, eram perseguidos, muitos eram mortos. Tinham que obedecer à igreja. A igreja entrou numa apostasia terrível. E ali então, começou a implantar tradições humanas. E uma delas, mais forte, o domingo. Os cristãos deveriam guardar o domingo e os cristãos não tinham mais como estudar a palavra de Deus. Uma pessoa comum não tinha o direito de falar da palavra de Deus, somente o clero. Agora imagine só 1260 anos nessa situação. As pessoas esqueceram do mandamento de Deus. As pessoas esqueceram do sábado. E para elas agora era normal guardar o domingo. Mas Deus falou que haveria um povo, um restaurador de brechas, o que iria restaurar todas as verdades que esse poder religioso tinha derrubado por terra. E uma dessas verdades é o sábado, que Deus restauraria, que Deus levantaria um povo para pregar sobre o sábado, porque o sábado tem um significado muito importante, e nós precisamos compreender isso. Compreende? Não foi os apóstolos, não foi Jesus Cristo que mudou o dia de sábado para o domingo, foi simplesmente o imperador romano que teve uma conversão ali, chula, vamos dizer assim, uma conversão entre aspas, diz que estava convertido, mas não estava, simplesmente queria implantar a sua ideia no meio do cristianismo. Ele não conseguiu acabar com o cristianismo através da força, agora ele junta ao cristianismo e implanta uma apostasia dentro da igreja cristã. E ele teve um êxito tremendo. Se nós olharmos para o mundo hoje, a quantidade de pessoas que crê que o domingo é o dia da família, que o domingo é o dia do Senhor, é tremendo. Mas nós precisamos mostrar para essas pessoas na Bíblia que Deus deixou um único dia
para descanso, e esse dia é o sábado. Existem pessoas que falam, não, eu trabalhando 6 dias, descansando, não importa qual dia. Não importa sim, porque Deus é o meu Criador, Deus é o seu Criador, e se Ele mandou descansar no 7º, que é o sábado, é nesse dia que eu devo descansar, é nesse dia que eu devo repousar e deleitar na sua presença. A palavra sábado já significa dia de descanso, dia de repouso. Por que então nós batemos tanto nessa tecla também? Por que nós falamos tanto do sábado? Porque o sábado também tem algo que você precisa saber. Mas para isso você precisa agora no livro de Apocalipse comigo. Vamos lá no livro de Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, o verso 3 diz assim, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui nós vamos focar só com essa primeira parte. Há uma ordem para não danificar a terra, para não danificar nada, até o povo de Deus ser selado. Até selar os servos do Deus Altíssimo. Então o povo de Deus vai receber um selo. Mas o que é selo? Selo significa que você pertence a alguém. O selo bíblico tinha essas 3 características. No selo vinha o nome da pessoa que tem aquele selo ali, o cargo que a pessoa ocupa e o território que ela domina. Então, se em um documento estivesse esse selo, mostrava quem que era o dono daquele documento, qual o território que ele domina e qual é o seu nome. Compreende? Então, Deus está falando que vai colocar o selo dele sobre os seus servos. Se nós formos em 1 João 2,9, lá fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então nós precisamos receber o selo de Deus para mostrar para o mundo que nós somos propriedade dele, que nós pertencemos a Deus. Sem esse selo não dá para dizer que nós pertencemos a Deus. Nós precisamos receber esse selo de Deus. E aqui está falando no capítulo 7, que a terra não será danificada, não será, os ventos, as guerras não serão soltas totalmente, enquanto o povo de Deus não ser selado, para que o universo entenda que nós somos propriedade de Deus, exclusiva de Deus. Mas como saber que selo é esse? A Bíblia te dá a resposta. Vamos lá, Isaías capítulo 8, verso 16. Isaías capítulo 8, o verso 16. A palavra de Deus diz assim: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Então olha só, Deus falou que vai selar o seu povo. Mas aqui Isaías fala que o selo está na lei. É a lei que deve ser selada em nós. Selar no coração dos meus discípulos. É isso que Deus está falando para mim e para você. Que a lei precisa ser selada em nossos corações. Mas se o selo tem as 3 características que apresentamos, será que na lei de Deus existem essas características? Sim, existe. E quando nós vamos para o livro de Êxodo, capítulo 20, do verso 3 ao 17, onde mostra os mandamentos de Deus, você vai ver no 4º mandamento. É o único mandamento da lei de Deus que tem a característica de um selo. Ali fala o nome de Deus, o cargo que ele ocupa, que é Criador, e o território que ele domina, que é o universo. É o único mandamento que mostra as 3 características de selo. E você percebeu que é o único mandamento que o mundo todo aí, a maioria, está indo contra? Os outros 9 mandamentos, tudo bem, não tem problema. Mas quando fala do sábado, muitos falam que foram abolidos. Pega alguns textos da Bíblia fora do contexto. Pega ali Efésios capítulo 2, 14 e 15. Pega Gálatas 4, 10. Pega Colossenses 2, 14 a 16. E ali eles apresentam aqueles textos fora do contexto e diz que o sábado foi abolido. Não. Nós vimos aqui que os próprios apóstolos guardavam o sábado. Nós vimos aqui que as mulheres que seguiam Jesus guardavam o sábado. E nós vimos que a história nos ensina que foi um imperador pagão que teve uma conversão falsa ali para implantar a sua ideia no meio do cristianismo, que mudou a lei de Deus, que mudou o sábado para o domingo. Mas o verdadeiro cristão que estuda a palavra de Deus, ele entende que o dia de guarda
é o sábado. É o dia que nós devemos permanecer na presença de Deus, como todos os dias. Mas o sábado é um dia especial, aonde nós deixamos os nossos afazeres para deleitar na presença de Deus. Todos os dias nós devemos adorar a Deus. Perdão. Todos os dias nós devemos adorar a Deus, mas o dia de sábado é um dia onde nós deixamos nossos afazeres seculares, onde nós paramos com o nosso trabalho secular, onde nós não vamos fazer a nossa vontade, mas somente a vontade de Deus. Deleitaremos na presença de Deus. É um dia onde nós recuperamos as nossas forças, as nossas energias, e ali então é um dia onde nós devemos preparar pessoas também para o reino de Deus. É um dia de fazermos o bem, de ajudar os necessitados, de curar os enfermos. Compreende? Assim como Jesus fazia. E quando nós fazemos isso, deleitando na presença de Deus no dia de sábado, nós estamos dizendo para o universo que Deus é o meu Criador, que Deus é o meu Senhor, e que Deus é que comanda todo esse universo. Você compreende porque o inimigo está irado? Você compreende porque o inimigo está fazendo de tudo para que você não compreenda sobre o sábado? Usa pessoas, usa líderes religiosos com argumentos fora de todo o contexto bíblico, dizendo que o sábado foi abolido, que o dia de guarda agora é o domingo por causa da ressurreição de Jesus, sendo que a Bíblia não ensina nada disso. Tudo isso foi tradições. E olha só o que fala aqui em Marcos, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 7. Marcos capítulo 7. O verso 6 em diante diz assim: Respondeu-lhe, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais as tradições de homens. Olha só o que fala o verso 13. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitiste, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Hoje no mundo existe mais de 36 mil religiões. A maioria absurda mesmo, tem ensinado doutrinas de homem, preceitos de homem, invalidando a palavra de Deus, invalidando os mandamentos de Deus. E Deus fala na sua palavra, em vão me adoram, porque tem ensinado preceitos de homem. Nós precisamos voltar ao assim diz o Senhor, e guardar novamente, voltar a guardar os mandamentos de Deus. É o dever de todo homem, está lá em Eclesiastes capítulo 12, verso 13. De tudo que você tem ouvido, a soma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E dentro dos mandamentos está o sábado. E aqui nós vimos na palavra de Deus que o sábado é o selo de Deus. Se o sábado é o selo de Deus, o que seria então a marca da besta? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14. Apocalipse 14, o verso 9, diz assim: Seguiu a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. Aqui está falando sobre a marca da besta, que vai ter um grupo de pessoas que vai receber a marca da besta. E aqui está citando o que vai acontecer com aqueles que recebem a marca da besta. E o que me chama a atenção é essa palavra marca. Essa palavra marca no original bíblico quer dizer assim, que algo que foi imposto à força. Sabe? Ao contrário do selo. A palavra selo, quando nós lemos ali em Apocalipse 7, 3, a palavra selo ali está mostrando assim, algo que pertence a alguém, propriedade. Eu vou colocar o selo, minha propriedade, pertence a mim, não é algo forçado, não é algo na marra. Mas quando fala assim, a marca da besta, a palavra marca aqui quer dizer algo que foi imposto, que foi obrigatório, te exigiu de você, compreende? Que é te tomar à força.
E por que é essa palavra usada aqui? Porque Satanás, ele está fazendo de tudo. Ele quer tirar você dos caminhos do Senhor. Ele quer tirar a força. Deus te chama com amor. Satanás, ele faz de tudo para destruir você. Você compreende a diferença? E olha só que interessante. Assim como Deus tem seus projetos, tem seus planos para a nossa vida, Satanás, ele tenta imitar, fazendo tudo ao contrário. Por exemplo, se você olhar para a Bíblia, no capítulo 12 de Apocalipse, ele fala do dragão. Aquele dragão fala que é Satanás. E que Satanás ali, ele está tentando, de alguma forma, ter um poder. E quando nós vamos para Isaías capítulo 14, nós vamos ver ali uma referência a Satanás, e usa 5 vezes o termo ali, eu subirei ao trono do Altíssimo, eu me assentarei sobre as altas nuvens, sabe, eu. Ele queria ser igual a Deus, ele quer ser igual ao Pai. Então Satanás, ele tenta fazer de tudo para imitar a Deus, mas não as coisas boas que Deus faz, ele que faz tudo contrário ao que Deus quer. Por exemplo, no jardim do Éden, Deus criou homem e mulher. E ali então Deus instituiu o casamento. Olha o que Satanás tem feito neste mundo. Deus escolheu homem e mulher, instituiu ali um casal, um homem e uma mulher, um ser masculino e um ser feminino, para formar uma família. Hoje o que está tendo no mundo? Você consegue, tudo que Deus faz, Satanás quer destruir, quer mudar. No jardim do Éden, quando Deus cria Adão e Eva no 7º dia, ele cria o 7º para descansar. E ali fala que ele descansou, abençoou e santificou. Satanás colocou o domingo. Tudo Satanás quer imitar. E aqui no capítulo 12 de Apocalipse mostra que o dragão, ali, o que ele é? Ele quer ser igual ao Pai, ele quer ser igual a Deus. Quando nós vamos para o capítulo 13, o verso 1 de Apocalipse, nós vemos ali que a besta que emerge do mar, essa besta que todo mundo, a maioria, os povos da terra, as nações, tribos, vai adorá-la e vai receber a marca dela. Diz que é como a areia do mar o que receberão a marca da besta. Essa besta que emerge do mar, ela quer ser igual a Cristo. Veja bem, o Pai passou toda a autoridade a Cristo. O dragão passou a autoridade à besta do mar. E se não bastasse isso, no capítulo 13, do verso 11 de Apocalipse, ele fala da besta da terra. Essa besta da terra, ela imita o Espírito Santo. Diz que até fogo do céu ela vai fazer descer. O Espírito Santo veio como fogo. Você compreende como que nós temos a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que trabalha constantemente para a nossa salvação, para nos conduzir para as mansões celestiais. Do outro lado tem a Trindade satânica, o dragão, a besta do mar e a besta da terra, que quer nos conduzir à destruição. Cabe a eu e você tomar uma decisão. Se o selo de Deus é o sábado, automaticamente a marca da besta é o domingo. Não é um chip. Muitos estão preocupados com o chip. Esses dias eu vi alguém preocupado aí com o aparelho que estão medindo a temperatura do corpo, estão dizendo que ali estão implantando o chip na testa das pessoas, porque a Bíblia fala que a marca da besta será na fronte e na mão. Até isso, Satanás está tentando imitar o que Deus quer fazer conosco. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, o verso 4 em diante. Deuteronômio 6, verso 4 em diante, diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Olha só que interessante. Deus está falando para Moisés, falar para o povo, que a palavra deveria estar na mão e na fronte. Mas que palavra é essa que deveria ficar? Se você voltar uma folha, o capítulo 5 de Deuteronômio é a repetição dos 10 mandamentos. Depois que Deus repete os 10 mandamentos para Moisés, ele fala que isso deve ser um sinal do povo de Deus, tanto na mão como na fronte. Agora a besta
nos últimos dias, vai querer colocar a sua marca, tanto na mão das pessoas, como na fronte. Mais uma vez, tentando imitar a Deus. Só que Deus, ele vem fazer com amor. A besta vai impor essa ordem. Assim como aconteceu lá em Daniel capítulo 3, com os amigos de Daniel, quando Nabucodonosor levanta uma imagem de ouro e obriga todos os povos da terra a se curvar diante daquela imagem para adorá-la. 3 amigos de Daniel não se curvam diante da imagem, mostrando ali que o cristão verdadeiro, o povo de Deus, não se curvará diante da besta também. Pois aqueles que confiam no poder de Deus, aqueles que se apegam assim diz o Senhor, aqueles que de todo modo não temem o que o inimigo está fazendo, mas temem ao Senhor, Criador e Redentor de todas as coisas, esse povo vai permanecer firme ao lado de Deus. Deus está levantando um povo, Deus está levantando jovens, velhos, crianças, juvenis, não importa, Deus está levantando um povo para pregar uma verdade, para viver essa verdade. E Deus está te chamando para isso. Talvez eu estou falando para alguém nessa noite que até agora não compreendia sobre o sábado e o porquê que as pessoas guardavam o domingo. Deus tem te chamado para uma obediência verdadeira. Deus, ele não leva em conta o seu tempo de ignorância, mas Ele quer que você se converta, que se arrependa e volta para Ele. E esse é o momento. Esse é o momento de tomarmos decisões ao lado de Deus. Esse é o momento de você decidir de guardar os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, pois ele faz parte do decálogo. Existem muitas pessoas que dizem que tem uma dificuldade por causa do emprego, tem uma dificuldade por causa da faculdade. Eu quero dizer para você, você precisa confiar em Deus. Você precisa se entregar a Deus. Dificuldade nesse mundo todos nós passaremos. Está lá em João capítulo 16, verso 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você compreende? Jesus já deixou escrito que neste mundo nós passaríamos por aflições, passaríamos por momentos difíceis, mas Ele fala, tende bom ânimo. Em outras palavras, Ele confia em mim. Jesus está chamando eu e você para confiar nele. Muito em breve, vai surgir um decreto, aonde todos os povos serão obrigados a parar um dia da semana para descansar. E nesse decreto, imposto pela lei civil religiosa, será o domingo. Mas a palavra de Deus fala que o dia para descansar é o sábado. E aí? De que lado nós vamos ficar? De que lado você vai estar? Do lado da palavra de Deus? Ou vai seguir tradições humanas? Ou vai obedecer às leis humanas? Nós devemos obedecer às leis humanas, enquanto não fere a lei de Deus. Mas a partir do momento que venha ferir a lei de Deus, eu não posso obedecer à lei humana. Muito em breve, mas muito em breve mesmo, falta pouco. Vai ter uma união. Um poder que vai unir com outros poderes. E ali então, eles decidirão que todo ser humano vai ser obrigado a parar no domingo. Os comércios fecharão, as fábricas cessarão seu trabalho, tudo vai parar no domingo. Mas só que vai ter que trabalhar 6 dias na semana. Se você vai parar no domingo, então você será obrigado a trabalhar no sábado. E aí então, quando surgir esse decreto, Deus começará a selar o seu povo. Não espere para surgir o decreto para tomar uma decisão. É hoje que eu preciso buscar essa preparação. É hoje que eu preciso abrir o meu coração a Jesus. É hoje que eu preciso fazer uma entrega a Cristo. Independente da minha situação, independente do momento a qual eu estou vivendo, é hoje que eu preciso entregar-me a Jesus e buscar obedecer a sua lei. Jesus, ele fez uma promessa, que ele está preparando algo maravilhoso para aqueles que o amam. E quando eu vou em João 14:15, ele fala, se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Como eu posso dizer que eu amo a Deus e não guardo os seus mandamentos? Eu quero convidar você agora a abrir a Bíblia em 1 João capítulo 2, o verso 4.
1 João 2,4 diz assim: aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. A palavra de Deus fala, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas aqueles que diz que conhece a Jesus, mas não guarda os seus mandamentos, a Bíblia fala que é mentiroso e que nele não tem nenhuma verdade. Você compreende a importância de dizer eu conheço a Jesus, mas também obedecer o que Jesus manda? Existe dois poderes lutando por você. De que lado você vai estar? Daqueles que reinarão com Cristo? Ou daqueles que perecerão no lago de fogo e enxofre? Existem dois grupos. Jesus quer te conduzir para o céu. Mas para isso, você precisa esvaziar-se do eu. Esvaziar-se dos prazeres que este mundo está te oferecendo. Deixar de lado esses prazeres pecaminosos. Diariamente matar a natureza pecaminosa que está dentro de você. E você só consegue isso através do poder do Espírito Santo. Mas para o Espírito Santo habitar em você, você precisa decidir aceitá-lo em sua vida. E para você aceitar o Espírito Santo em sua vida, você precisa decidir guardar os mandamentos de Deus. Porque o Espírito Santo é dado para aqueles que obedecem. Para aqueles que estão do lado da verdade. Porque se você diz que conhece Jesus, mas não obedece, não guarda os seus mandamentos, você não está do lado da verdade. E como o Espírito Santo vai atuar na sua vida? Porque o Espírito Santo é a verdade. Você consegue entender? Você consegue compreender a importância de você guardar os mandamentos de Deus? Muito em breve, Deus vai selar o seu povo. A minha oração é que você seja uma dessas pessoas que receberá o selo de Deus. Então, por favor, entrega a sua vida a Jesus. Talvez neste momento você está dizendo, você não sabe a luta que eu tenho filhos para tratar, o meu emprego exige que eu trabalhe no sábado. Eu sei o que é isso. Eu já passei por provas, já passei por algumas lutas, ofertas de empregos com valor de salário tremendo. Mas eu tomei uma decisão de não pecar contra meu Deus. E eu disse, não trabalharei o dia de sábado. O emprego não foi meu. Mas nem por isso eu passei necessidade. Pois Deus em todo momento cuidou de mim. E eu poderia tirar uma segunda-feira, 1 hora seria insuficiente para eu contar tantas maravilhas, tantos milagres que Deus operou na minha vida. Nos momentos mais difíceis, no momento que eu achava que não tinha jeito, Deus vinha com a solução. Deus, Ele quer que você confie nele. Deus, Ele quer que você entregue a sua vida a Ele, que você entregue a sua casa a Ele. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Ele vai sustentar você em todo momento. Confia no Senhor. Entrega a sua vida a Ele. E a partir de hoje, guarde os seus mandamentos. Muito em breve, quando Jesus voltar, nós encontraremos um grupo tremendo de pessoas. Olharemos uma para a outra e agradeceremos. Agradeceremos porque de alguma forma nos ajudou a estar ali. Mas quem mais agradeceremos vai ser Jesus. Eu quero ter o privilégio de abraçar Jesus. Eu quero ter o privilégio de olhar para Jesus e dizer, obrigado, Senhor. Obrigado. Nesse momento, eu quero pedir para você, tenha esse mesmo desejo no coração, de olhar para Jesus e dizer, obrigado. Obrigado por me amar tanto. Obrigado por me selar e me preparar para o teu reino. Esse é o meu desejo e a minha oração. Que você possa realmente entregar sua vida a Jesus. Neste momento, nós vamos cantar mais um hino. E se você tomou a decisão hoje de obedecer e guardar os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, eu quero convidar você a fazer uma entrega a Ele. E nós precisamos dar o primeiro passo. Onde você está? Fique de pé. Fique de pé e mostra para o universo que você aceita Deus como seu Criador, como seu Senhor. E que Ele é que comanda todo esse universo. Prova isso.
Dá esse testemunho diante de todo o universo neste momento enquanto nós cantamos. Então convido você agora a se colocar de pé para juntos cantarmos esse hino. Sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira, só nele a vida tem real valor.
Amém. Deus seja louvado pela sua decisão. Neste momento, eu estarei orando por você, estarei orando pelo irmão Joel, e agora também veio um pedido de oração a Lívia, aqui da cidade de Indiana, do lado, dizendo que o pai dela está na UTI, está entubado com Covid-19. Tantas pessoas que estão enfermas neste momento, e eu quero tirar esse momento especial também para orar por elas, pois nós sabemos que em breve tudo isso vai acabar, mas enquanto estamos vivendo neste mundo, podemos passar por essas situações. Então vamos neste momento fechar os nossos olhos e falar com Deus. Querido Deus, amado Pai Celestial, primeiramente queremos agradecer ao Senhor por essas pessoas que fizeram uma entrega ao Senhor. Eu sei, ó Pai, que mesmo distante, mas com os olhos da fé, eu enxergo pessoas que se colocou de pé, dizendo, eu quero obedecer a Tua palavra, eu quero guardar a Tua lei, inclusive o 4º mandamento. Louvamos o Teu nome, ó Pai, e suplicamos ao Senhor que trabalhe no coração dessa pessoa, fortaleça, ajude-a, Pai, a ser forte, a ser firme diante das dificuldades, diante das turbulências do dia a dia, que elas possam ter fé no Senhor, que elas possam acreditar que o Senhor está no controle de tudo e que o Senhor jamais vai desampará-las, que o Senhor vai cuidar delas. Por favor, ó Pai, abençoe esse grupo de pessoas que tomaram essa decisão. Derrama Tuas bênçãos, ó Pai, sobre os irmãos que também estão conectados, que compartilharam esse link, ó Pai, e para que tantas pessoas pudessem juntos conosco estudar a Tua palavra. Ó Pai Santo, Pai de amor e toda glória, se porventura há algumas pessoas que ainda, que assistiram e participaram junto conosco desse estudo, mas que ainda não tomou a decisão de guardar os Seus mandamentos, incluindo o sábado, ó Pai, e que está ouvindo essa oração, que o Senhor continue abençoando, trabalhando no coração dela, ó Pai. Não desista, para que ela possa também, ó Pai, receber o Teu selo. Ó Pai Santo, Pai de amor e toda glória, neste momento nós vemos pedir uma bênção muito especial sobre a vida do irmão Joel. Foi acometido de um tumor, ó Pai. E nós sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos que o Senhor é o Criador e o Redentor. E o Senhor pode todas as coisas. E eu te suplico, ó Pai, nessa noite, que opera um milagre na vida do irmão Joel. Assim também, ó Pai, nós viemos suplicar as Tuas bênçãos sobre o pai da Lívia, que neste momento se encontra entubado. Ó Deus eterno, ó Pai querido, por favor, trabalha no coração dele, opera um milagre para que essa família também possa reconhecer que o Senhor é o Deus Criador, que o Senhor é o Deus mantenedor, que o Senhor é o Deus que cura. Assim, ó Pai, como operou um milagre na vida do Arthur a semana passada, que na terça-feira, ó Pai, o Arthur estava com 20 mil de plaquetas, muito baixo, os médicos não entendiam, mas no outro dia, ó Pai querido, subiu para 180 mil, e nós sabemos que o Senhor agiu na vida do Arthur. Assim também suplicamos ao Senhor, ó Pai, que age na vida dessas pessoas que nós citamos, e tantas outras pessoas, ó Pai, que pediram oração aqui, como tem nessa caixa aqui, ó Pai, tantos pedidos de oração, que o Senhor atenda cada um conforme a Tua vontade. Esteja conosco, livra-nos, ó Pai, de todo mal, e nos ajude a permanecer firme no Teu caminho, pois essas bênçãos nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Quero agradecer a todos por estar conectados junto conosco, tanto no YouTube como no Facebook. Nós ficamos muito felizes pelo número de pessoas que está sendo alcançadas através dessa live, e assim a pregação do Evangelho, desse Evangelho eterno, está encontrando corações sinceros. Que Deus seja louvado. E aqui vem um pedido, Jonathan, está mandando aqui para mim um recadinho, eu vou ler, tá? Pede para que vocês curtam a página. E a seguir, para que você venha seguir quando tiver os cultos, né? Curta ali que você vai receber a mensagem, e ali quando tiver os cultos ali, você vai ser lembrado, ok? Lembrando você que nessa quarta-feira, o pastor estará aqui com a gente para o culto de oração. Você é o nosso convidado, nossa convidada especial. Eu tenho certeza que mais uma vez o Espírito Santo vai falar com você. Então, na quarta-feira, não perca, já agenda aí, deixa marcadinho aí, às 8 horas, esteja conectado conosco, ouvindo a palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente e até mais. Fica com Deus.
mistério oculto nesta morte. Que história sombria é contada na cruz, porque ainda o Monte Calvário insiste em ocupar o centro do mundo, porque o homem chamado Jesus merece toda a minha atenção, porque o tempo parece que não passa na pungente senda da cruz. Esse mistério só é revelado aos que desejam graça e perdão. A cruz é um grito desesperado, o maior apelo de salvação. O sua voz que ecoa da cruz, com poder libertador. Boas novas que viajam no tempo, a mais perene história de amor. O eco da cruz ressoa até mim. Sopro do Monte Calvário, o sangue vertido no tempo, o resgate da vida na morte, o grito de Deus pra me salvar. Os reis foram esquecidos, sepultados com honras e glórias. Seus impérios foram dizimados e os seus guerreiros já foram velados, mas nunca houve evento maior do que o íngreme percurso da cruz. Foi quando Deus perpetuou a vida, outorgando a morte ao homem Jesus. Nem mesmo a morte calou sua voz, pois dentre os mortos ressuscitou. Não há o que possa conter o revérbero eco da cruz, sua voz que ecoa da cruz, com poder libertador. Boas novas que viajam